Hoje eu separei uma passagem, aliás, umas passagens da Bíblia, para falar com vocês que Jesus é o nosso principal intercessor. Uma reunião de oração é quando nós tratamos da intercessão, quando nós oramos uns pelos outros, quando nós colocamos diante de Deus as nossas necessidades, quando falamos com o Senhor sobre aquilo que nos inquieta, aquilo que nos preocupa e às vezes alguma coisa que nos traz sofrimento e dor. Mas olhando na palavra, nós vamos entender que temos um grande intercedor que se une a nós e que intercede por nós. Então eu vou colocar aí a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, verso 5. Vou colocar lá na tela, 1 Timóteo 2, 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Então Jesus Cristo, ele veio a este mundo e ele tornou-se o mediador entre nós e Deus, porque há um só mediador. Mediador é aquele que faz a intermediação. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e pôs em nós a palavra da reconciliação, porque há um só Deus e um só mediador. Então Jesus Cristo é o único mediador entre nós e nosso Deus. Agora, como mediador, como é que nós vamos entendê-lo? Veja Hebreus capítulo 9, verso 24. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora compadecer por nós perante a face de Deus. Então Deus recebe na presença dele o seu Filho Jesus, que agora está perante o Senhor para se compadecer por nós perante a face de Deus. Então você sabe que o Senhor Jesus Cristo está perante o Pai para compadecer-se de nós perante a face de Deus. Então Jesus é o único mediador, e é um mediador que se torna compassivo, é um mediador que se dedica a intermediar a nossa vida com o Pai. Então ele diz lá, para compadecer por nós perante a face de Deus. Então em Jesus você tem alguém que se compadece de sua vida perante a face do Pai. Então Jesus é o único mediador, um mediador que se compadece por cada um de nós perante a face de Deus, perante a face do Pai. Pense que você está diante do Senhor Jesus, que toma a sua vida e perante a face de Deus a representa. Por isso que a Bíblia diz que nós sempre temos que orar em nome de Jesus, porque Ele é o nosso mediador e aquele que perante a face do Pai se compadece de nós e intercede por nós. Veja agora aí em Romanos 8:34. Romanos 8:34, quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita do Pai e é aquele que também intercede por nós. Quem nos condenará, ou quem nos fará qualquer mal? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou, e Ele está à direita de Deus. E o que Ele faz à direita de Deus? Ele intercede por nós. Então Jesus é o nosso intercessor. É importante você lembrar que não somente Jesus é o único mediador, como Ele é o nosso intercessor perante a face do Pai. O que Jesus faz perante a face do Pai? Ele nos representa como nosso mediador. E Ele compassivamente se interessa por nos apresentar perante a face do Pai. E está dizendo ali que Ele intercede por nós. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós até com gemidos inexprimíveis.
O que quer dizer a palavra? Que nós hoje temos diante da casa do Pai, do trono de Deus, da glória de Deus, nós temos uma representatividade marcada pela vida preciosa de Jesus, que morreu e ressuscitou e está à direita do Pai, onde Ele intercede por nós. Então, quando você pensar na sua necessidade, quando você pensar em algo especial que você precisa resolver, você pode lembrar-se que a Bíblia diz que você tem um intercessor que está à direita do Pai e intercede por você. É bom saber que nós não estamos sozinhos neste mundo, nem desamparados neste mundo, mas temos a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, onde Ele intercede por nós. Você tem uma causa importante a resolver, você tem um intercessor poderoso diante do Pai, que vai fazer esta mediação entre você e Deus. Por isso que ele diz, quando você comparecer perante o Pai, não tenha dúvida, use o meu nome. Por isso que nós oramos em nome de Jesus, porque Jesus nos autorizou a usar o seu nome, porque ele de antemão já se colocou diante do Pai como nosso mediador e como nosso intercessor. Muito importante, veja Hebreus 7, 25, Hebreus 7, 25, portanto pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Olha aí outra palavra poderosa lá, e pode nos salvar perfeitamente, pode salvar todo aquele que se chega a Deus, e ele vive sempre para interceder por todos aqueles que se achegam a Deus. Por isso que a Bíblia diz, todo aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Então Deus está dizendo que Ele recebe você, se você sinceramente vai a Ele, a Bíblia diz que de maneira alguma Ele o lançará fora. Olha que bênção grandiosa você tem como promessa de Deus. Quando você se aproxima do Pai, a Bíblia diz, de maneira alguma o lançarei fora. Mas é muito mais importante do que isso. Não é só que Ele não te lança fora, mas é que Jesus vive para interceder por você. A presença de Jesus diante do Pai é pela intercessão, pela sua igreja. Ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então Jesus disse que você faz parte da igreja, porque é com pessoas como nós que Ele constitui a sua igreja. Pessoas que se achegaram a Ele, que abriram para Ele a porta do seu coração, se tornaram crentes pela confissão dos seus pecados, se arrependeram e se tornaram novas criaturas. A Bíblia diz que por estes o Senhor se dedica a interceder, para que a gente não caia na desgraça ou no pecado ou na tentação, ou que a gente vá sucumbir ao mal. Por isso que nós temos diante do Pai uma promessa de que o Senhor Jesus está à direita do Pai, morreu, ressuscitou, está à direita do Pai. E a Bíblia diz que Ele nos coloca ao lado dEle, porque se eu estou em Cristo, e se Cristo está à direita do Pai, em Cristo eu estou à direita do Pai, representado pela presença dEle, ali diante do trono. E lá o que é que Ele faz? Ele não somente é meu mediador, Ele não somente é meu intercessor, mas Ele luta para que a minha causa perante o Pai seja de fato apresentada. Então você é um privilegiado, eu sou um privilegiado, porque eu tenho Jesus como meu intercessor. Ah, pastor Paulo, ore por mim. Você tem algo muito mais precioso do que isso. Você tem Jesus prometido na palavra como seu intercessor. Quando você estiver no meio de uma batalha, você diz, Senhor Jesus, eu quero pedir ao Senhor que seja meu intercessor perante a glória do Pai, perante o trono da graça. E você então sente que o Senhor Jesus, que não mente, Ele é fiel e não pode mentir por ter a sua identidade divina. A Bíblia diz que Ele disse e Ele vai cumprir, porque a palavra de Deus, dita pelo Senhor, que é fiel para cumprir, diz assim, eu
entrego a minha palavra para um propósito, e a farei prosperar naquilo para o que eu a enviei. Então a palavra de Deus foi enviada com um propósito. Essa palavra foi enviada com um propósito. Qual é o propósito? Mostrar para você que você não está sozinho no mundo, nem que você está desvinculado ou abandonado. Você tem na parte de Deus, ao lado do Pai, à direita do Pai, você tem aquele que morreu e ressuscitou, está presente à direita do Pai, como seu mediador, como seu intercessor, como aquele que te representa perante a face de Deus. Isso não é pouca coisa, mas a gente não tem consciência disso, a gente não percebe quanto isso é poderoso e quanto essa palavra é poderosa. Então a gente muitas vezes não ora, não busca o nome do Senhor e não comparece à presença do Senhor para que Ele nos represente perante o Pai, porque muitas vezes a gente não tem essa consciência, não tem essa compreensão. Mas Jesus é seu diga aí para a pessoa ao seu lado, Jesus é seu intercessor. Islã, Jesus é seu intercessor. Valdirene, Jesus é seu intercessor. Israel, Jesus é seu intercessor. É assim, né? Irmão, Jesus é seu intercessor. Roberto, Jesus é seu intercessor. Lívia, Jesus é seu intercessor. Gustavo, Jesus é seu. Então vocês não tenham dúvida de que vocês têm diante do Pai um intercessor poderoso, extraordinariamente poderoso. Vamos ver, ele vive para interceder lá, vivendo sempre para interceder por eles. Então, o propósito de Jesus é ser seu intercessor, seu mediador, seu representante. Veja aí, 1 João 2,1, primeira carta de João 2,1. Olha agora o que Jesus, meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Então significa que Jesus não é só nosso intercessor, Ele é também nosso advogado. Ele é aquele que pleiteia as nossas causas perante a face do Pai. Por isso que se você pecar, você tem um advogado, você tem aquele que deu a vida dele por você e ele te representa perante o trono da graça. Portanto, se você pecar, não fique carregando a sua culpa. Chegue-se para o Senhor, confesse o seu pecado e honestamente peça ao Senhor o perdão e receba o perdão, porque a palavra está dizendo que Ele é seu advogado perante o Pai. E Jesus não perde nenhuma causa. Ele não é advogado que perde causa nenhuma, ele está sempre com a palavra da verdade e ele vai representar a sua vida poderosamente no trono da graça de Deus. Mas é preciso que você seja também sincero para com ele e que você confesse os seus pecados, abra o seu coração e receba da parte dele a bênção do perdão, que elimina a culpa e faz você aceitável a Deus. Então Jesus é o nosso intercessor. É o maior, o melhor, o mais poderoso. A igreja não pode perder de vista essa bênção, que Jesus é o seu intercessor, Jesus é o seu advogado, Jesus é o seu mediador, Jesus é aquele que te representa perante Deus, Jesus é aquele que tem a sua vida preciosa colocada diante de Deus, porque Ele está posicionado à direita do Pai. E se você está em Cristo, e se Cristo está à direita do Pai, em Cristo você está à direita do Pai, em Cristo você está no trono da graça, por isso que Ele te representa, por isso que Ele é seu mediador, em Cristo. Portanto, você tem que ter certeza de estar em Cristo, porque em Cristo você está perante o trono da graça, porque ali em Cristo você está presente perante a face de Deus. Por isso cuide para que você não esteja fora da videira. Por isso cuide para que você não esteja fora da comunhão, da intimidade com o Senhor. Cuide para que a sua vida esteja de fato nas mãos do Senhor. Porque se ela estiver nas mãos do Senhor, o Senhor está à direita do Pai, a sua vida estará no trono de Deus. Porque Ele é seu mediador, Ele é seu intercessor. Faz sentido para vocês? Né? Tem um hino muito bonito no nosso cenário, né? Nós vamos cantar agora. Cantamos aquele Deus cuidará de ti, que hino lindo e maravilhoso, encaixa perfeitamente bem
nessa mensagem que nós acabamos de compartilhar com os irmãos. Aflito e triste coração, Deus cuidará de ti. Socorro Ele traz, salvação Ele traz. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Tem muitas outras passagens na Escritura que falam que Jesus é o seu mediador, é o seu representante perante Deus, é aquele que advoga a sua causa, é aquele que te traz perante a face de Deus, que te leva perante a face de Deus. Então você crê, Martinha, que Jesus é o seu intercessor? Você acha que você precisa de um intercessor melhor do que esse? E você acha que você poderia conseguir, Patrícia, um intercessor melhor do que esse? Não. Então o que falta para nós? É fé e confiança que Jesus é de fato o nosso maior intercessor, é o nosso mais poderoso intercessor. E Diego, o que é? Jesus é aquele que está diante do Pai, representando a sua vida. Ele é seu advogado, ele é seu intercessor. Se você pecar, tem um advogado diante do Pai que te representa, cuja representação vale o peso da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição. Ele está lá por amor a você, por amor a você. Fábio, você acredita que Jesus Cristo é o seu intercessor? A senhora acredita que Jesus Cristo é o seu intercessor? Então, vocês daqui para frente não tenham dúvida. Quando tiver qualquer coisa para resolver, para tratar, vá à presença de Deus com a mediação de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que usar o nome de Jesus. Quando orar, ore em nome de Jesus. Porque a Bíblia quer que você tenha consciência que você tem um mediador diante de Deus. E esse mediador está lá porque Ele te ama e Ele vive para interceder pela sua vida, interceder pela vida da igreja, interceder pela vida das famílias. E é isso que nós vamos fazer. Vamos interceder agora. Vamos falar com o Senhor, vamos agradecer hoje. Hoje será uma oração de gratidão. Vamos agradecer, Senhor, eu quero te agradecer, porque o Senhor é meu mediador, o Senhor é meu intercessor, o Senhor me representa perante o trono da graça de Deus, o Senhor é meu advogado que me perdoa os pecados e que tira a minha culpa e me faz puro aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia diz: santificai-vos hoje, e amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então esta santificação não é obra humana, essa santificação é obra divina. É Deus que nos santifica, nos separa para honrar e glorificar o seu santo nome. E Jesus é que faz essa obra maravilhosa. Enquanto Ele está diante do Pai, intercedendo por nós, o seu Espírito está dentro de nós, orando por nós, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós até com gemidos inexprimíveis. Se o Espírito Santo está dentro de nós, orando por nós, o Senhor Jesus Cristo está diante do trono, intercedendo por nós. Gente, nós somos representados por Deus na intimidade do nosso coração no Espírito Santo e diante do trono, com a presença de Jesus. Olha o privilégio do crente. Olha o privilégio do crente. Então nós vamos hoje, depois desse cântico, nós vamos orar, agradecendo a Deus, porque Jesus é o nosso intercessor. O Espírito Santo é o nosso intercessor. E o Pai nos amou de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E esta bênção nós só temos porque Jesus morreu, ressuscitou, à direita do Pai é o nosso intercessor, nosso maior, melhor intercessor, poderoso intercessor.